Olá, queridos, a paz do Senhor. Aqui o pastor Elton, pegando esse domingo aí para enviar uma mensagem para a nossa igreja, uma mensagem para você, uma mensagem para a nossa família Vinho Novo. E não poderia deixar esse domingo em branco, porque é um domingo muito especial para a minha vida, para a minha vida, para a vida da minha família, e creio também que da minha igreja também. Hoje eu completo mais um ano de vida. Deus me proporcionou essa graça, de me dar, essa bênção de hoje, poder acordar e viver esse dia tão importante para mim, que é o dia do meu nascimento. Em 1965, nasci o pastor Elton, e hoje em 2020, estou aqui completando mais um ano de vida e quero dividir essa alegria que Deus me proporciona de vida com uma palavra, com essa família Vinho Novo, que o momento não tem permitido que estejamos juntos. Hoje era um domingo que poderíamos estar cultuando, certamente, com bolos, salgados e refrigerantes na nossa igreja, com palavra e com louvores também, mas o momento não tem sido um momento propício para isso. Mas a nossa igreja, assim como é o Senhor, Deus de perto, Deus de longe, nós também somos uma igreja de perto e de longe. Então eu quero dividir esta palavra que Deus tem colocado no meu coração, com essa igreja maravilhosa. Vamos à palavra. A palavra está no livro de Juízes, no capítulo 6, no versículo 7 em diante. Eu vou contar toda a história para os irmãos que já são conhecedores dessa história, mas eu vou procurar contar toda a história e colocar essa história de Gideão para os dias que nós estamos passando, vivendo hoje, tá certo? Então, que você possa estar atento no momento que essa palavra chegar até você, você possa ouvir essa palavra atentamente e se coloca para ver se Deus não falou com você. Vamos à palavra, Juízes capítulo 6, versículo 7. A palavra começa assim no versículo 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos vi subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos os oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a terra. Que palavra maravilhosa que encontramos nesta noite, uma pérola da palavra de Deus que encontramos nesta noite para dividirmos com a família Vinho Novo. A palavra começa dizendo que o povo de Israel, ele clamou ao Senhor, um clamor de socorro, um clamor chamando o Senhor para socorrê-los. Agora, o que nos deixa aqui a pensar, por que Israel busca ao Senhor, clama ao Senhor por socorro? Um povo que tinha como Senhor o Deus Todo-Poderoso. Um povo que nesse momento, nesse período, não era um período de monarquia, ele não era regido, comandado pelo rei, mas era um momento da teocracia. Esse povo, ele era comandado pelo próprio Deus, ele era sustentado, ele era protegido pelo próprio Deus, e era um povo invencível. O povo, quando andava na presença de Deus, Deus comandava, ia à frente, ia atrás, protegendo sempre este povo. Querido, ninguém iria vencer este povo. É normal a gente clamar o Senhor por uma situação que vem nos incomodando.
Mas esse clamor foi um clamor diferente. E que clamor é esse? A pergunta é, por que que o povo de Israel, que tinha todo o cuidado do Senhor, agora vem clamar ao Senhor, ao socorro, como nós lemos aqui? E isso nós encontramos no início, no contexto da história do capítulo 6, nós encontramos a resposta. A resposta diz assim, no primeiro versículo do capítulo 6, porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Fizeram o que era mal. Então eu começo a entender, querido, que quando nós andamos bem, fazemos as coisas direito, de acordo, alinhado ao Senhor, entendemos que somos abençoados, protegidos e guardados pelo Senhor. Mas quando fazemos aquilo que não é do agrado, que não foi de acordo com a vontade do Senhor, sofremos nossas consequências. Esse povo que está aqui, de Israel, foi o povo que saiu lá do Egito, tirado do Egito pela mão do Senhor, pela força do Senhor, pelo poder do Senhor. Através da vida de Moisés, o Senhor toma Moisés e tira o povo lá do Egito. E agora você vê o povo clamando ao Senhor por socorro. É difícil entender, querido, porque a palavra vai dizer que foram 7 anos de opressão dos midianitas. Eu quero dizer para os irmãos que esse povo que estava passando por esse momento de luta, poderíamos dizer que essa luta contra os midianitas seria uma luta fácil. Era mais uma opressão, era mais um momento difícil. Mas esse povo já estava tão calejado, tão amadurecido em passar por dificuldade, em passar por problemas, que poderíamos dizer que esse momento seria tirado de letra, porque eles já são experientes em problemas. Não era um problema tão grande, uma opressão tão grande como foi no Egito. Não foi um problema tão grande como no Egito. Mas era um problema. Era uma dificuldade. Diferente, menor, mas era uma dificuldade. Agora, a pergunta que não quer calar é em saber por que este povo clamou ao Senhor e por que o Senhor permitiu esse povo passar por esses 7 anos de dificuldade. Por quê? Porque eles fizeram justamente como disse a palavra. Eles fizeram aquilo que era mal. E o que eles fizeram de tão mal que o Senhor os reprovou? Eles fizeram justamente aquilo que o Senhor falou com eles. Olha, meu povo, eu estarei à frente de vocês. Eu tirarei vocês daqui do Egito, conduzirei vocês pelo deserto, levarei vocês até uma cidade que mana leite e mel, porém, não se contamine com os deuses pagãos daquela terra. Não se voltem, não se dobrem diante desses deuses. E foi justamente que este povo fez. Foi justamente o que este povo procurou fazer quando chega nas terras. Se envolveram com deuses pagãos. Queridos, e quando eu leio isso, que por esse povo se envolver com deuses pagãos, sabe que isso me faz pensar, me leva a pensar em reconhecimento.
reconhecimento que esse povo não teve ao Senhor, em virar as costas para o Senhor, o Deus que o tirou lá do Egito. 400 anos sendo escravizado, 400 anos, querido, sem ter uma moradia boa, uma alimentação saudável, trabalhando, sol, frio, construindo casas e palácios e pirâmides que não eram deles, e muitas das vezes vendo seus filhos e esposas sendo maltratados. Esse Deus de Israel, Todo-Poderoso, envia Moisés, e através da vida de Moisés arranca este povo deste lugar. E fala para o povo: olha, se somente me abre. O Senhor não queria nada demais. O Senhor não pediu nada difícil a este povo. A única coisa que o Senhor pediu a este povo: se me adorar. Só adorar ao Senhor. É só exaltar o nome, é só cantar louvor, é só reunir e fazer menção por direito, porque não foram os deuses pagãos que tiraram eles de lá, não foram os deuses de Midian, não foram os deuses dos amorreus, não foram os deuses dos filisteus, não foram os amalequitas, não, foi o Senhor que os tirou de lá e os guardou até a travessia do deserto. Mas o que esse povo fez agora? Machucou o coração de Deus. E eu faço uma pergunta a você do outro lado, que vai ouvir essa palavra. Machuca o coração quando não há um reconhecimento. Quando há uma traição daqueles que um dia você estendeu a mão, que você ajudou, que você carregou, que te pediu ajuda, e depois disso tudo, ainda viram as costas para você, ainda falam mal de você. Dói, né? Se doeu no coração do nosso Deus, não vai doer no seu coração, dói no meu. Quantas experiências eu passei. Quantos momentos desses que eu passei. Pessoas que me abraçavam, pessoas, eu tinha até o hábito dentro da minha igreja de saudar os irmãos com o ósculo santo, de dar um beijo. Mas enfim, querido, uma palavra dura que eu vou dizer, mas quantas vezes eu fui beijado por Judas, que me traiu. Aqui, essa palavra nos fala que esse povo, o Senhor o entregou, este povo, à mercê dos ataques dos inimigos. Esse povo era fraco? Não. Esse povo era forte? Também não. O que esse povo tinha diferencial era a presença do Senhor. O que fazia diferença na vida desse povo era que este povo era comandado pelo Senhor. E querido, a palavra diz que nós somos a menina dos olhos do Senhor. A palavra diz que nós somos uma propriedade exclusiva do Deus. Então, quem poderia mexer com este povo? Ninguém. Ninguém poderia arrancar este povo da mão do Deus Todo-Poderoso, Deus forte. Ninguém poderia fazer nada. Mas só esse mesmo povo conseguiu isso. Entristece o coração do nosso Deus. E esse Deus, ele diz que ele entrega este povo a umas experiências terríveis. 7 anos. A palavra vai dizer que foram 7 anos. Diz aqui o versículo... Porém os filhos de Israel fizeram o que era maus aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. 7 anos
Vamos aqui pensar, querido, 7 anos que poderia ser 7 anos de bênção. Poderiam ter sido 7 anos de vitória. Poderia ter sido 7 anos de alegria. Mas eles trocam 7 anos por perseguições, por humilhações. Humilhação sim, querido, porque esse povo, quando ele sai do Egito e vem na sua caminhada pelo deserto, entrando nas cidades, a história vai dizer que os reis das cidades, o povo ficavam com medo dessa nação que vinha caminhando, porque eles já tinham a experiência de outras cidades, de outros reis, do que aconteceu. Havia medo só na marcha, só na caminhada. Antes mesmo de entrar na cidade, a cidade já temia este povo. Agora um povo que era reconhecido passa a ser chacota. Agora sofre humilhação. E não diz que foi só os midianitas, os amalequitas e tantos outros povos, talvez, falou agora, é a hora de tirar uma casquinha também. Sabe a história que os provérbios que o pessoal usam aí no mundo, né? Daquelas pessoas que fazem, quando cai, todo mundo quer bater, é bater em bêbado, é em cachorro morto. É isso. Todo mundo agora viu que se os midianitas conseguiram, nós podemos também. E todo mundo foi. E aproveitou e tirou uma casquinha de Israel. Quantas pessoas estão te batendo nessa hora, filho? Você andava na presença do Senhor, o Senhor te abençoava. Eu não sei o que aconteceu com você, e você se desvia da presença do Senhor, né? Como ainda há pouco eu falei, quantas pessoas você já ajudou, eu já ajudei, e as pessoas não tinham nada, e a gente abriu porta, colocou em caminhos, e depois que começaram a andar, e depois que entraram por essas portas, se acharam donos dos seus narizes, né? Da sua caminhada. Agora não precisava mais aconselhamento. Agora o pastor não precisa mais dar opinião na minha vida. Mas tem um ditado no mundo que diz que dor de barriga não dá uma vez só. Eu vou repetir para você. Dor de barriga, filho, não dá uma vez só. Esse povo, quando reconhece que precisava do Senhor, esse povo volta a clamar. Talvez não tinha nem arrependimento ainda, mas tinha um conhecimento que quando eles buscavam ao Senhor, o Senhor respondia. Sabe o que eu entendo? Que nós temos um Deus que responde oração. Você se coloca diante dele e ele te responde. Esse povo, 7 anos que deixou de viver, 7 anos de harmonia, de tranquilidade, de paz. A paz que eu vos dou, não a dou como o mundo oferece. Essa paz, esse povo deixou de viver, por ter se afastado do Senhor. Mas esta noite eu trago essa palavra para você. Volta para o seu Deus. Volta para o teu Senhor. Talvez você está passando aí momentos difíceis. Outros que estão vivendo ainda a bênção do Senhor, a sobra da bênção. Mas vai acabar, amigo, como tudo acaba. Tu pode ter ganho a maior quantidade, valor em dinheiro. Vai acabar, uma hora acaba. Ainda mais se você não tiver com esse dinheiro na presença do Senhor. Você não vai ter o espírito de investimento, de saber lidar. Às vezes Deus te deu uma mulher, um marido, e você não está sabendo cuidar do teu casamento. Uma hora vai acabar. Porque falta a presença de Deus. Talvez viraram as costas para o Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa, tem salvação.
tem salvação. Se volta para o Senhor, clama ao Senhor. Ah, mas eu ainda estou longe do Senhor, eu não acredito, esse povo ainda não estava perto. Mas eles sabiam que se clamasse ao Deus Todo-Poderoso, o Senhor iria ouvir, porque a palavra de Deus é o que diz isso. Que aqueles que me buscam me encontram. Aqueles que chegam até mim, eu me chegarei até eles. Deus não está falando de arrependimento. Está falando daquele que busca o Senhor, Ele vai responder. Arrependimento vem depois do processo, querido, do clamor, de você ver as coisas acontecendo. Ninguém se arrepende primeiro para depois clamar. Primeiro se clama, primeiro se chora aos pés do Senhor. E você vai vendo o processo, e é o processo da libertação que vai nos aproximando para Deus, para o arrependimento. E foi o que esse povo fez. Talvez ainda duro, mas foi clamar ao Senhor. E diz que após clamar ao Senhor, o Senhor envia para eles um profeta. Isso é bacana, amado, que o Senhor envia um profeta. Naquele momento, profeta ainda não estava em evidência, daquele momento, daquele período. Eu não sei nem de onde surgiu esse profeta, também não estou aí para te dizer para você de onde ele surgiu, porque isso é coisa de Deus. A palavra, a história vai dizer que no Egito nunca existiu e existe cargo de governador. E foi feito um cargo de governador para José comandar o Egito. Quem poderia dizer que no fundo de um mar teria um caminho? O Senhor foi lá e construiu um caminho, separando as águas para o povo passar. E era que não era pouco, o povo não era muito. E teria que ser um lugar onde rocha, navio, embarcações não poderiam estar ali, né? No fundo do mar. O Senhor escolheu um lugar que só Ele conhece. Então, amado, Deus envia um profeta para falar este povo. E repreende o povo, fala assim, olha, tudo isso está acontecendo porque vocês me abandonaram. Vocês viraram as costas para mim. Bem, tem uma parte dessa mensagem que eu gosto muito, que diz o seguinte: o momento que nós estamos passando, um momento de cativeiro na nossa casa, a qual nós se fala muito, a quarentena, né? Movido dessa pandemia, o coronavírus, o Covid-19, ou Covid-19, seja conforme você achar de pronunciar, vai nos associar muito a essa mensagem, porque estava dizendo que o povo fez aquilo que era mal, e por fazer aquilo que era mal, o Senhor o entregou por 7 anos. Eu pergunto a você, aquela geração merecia aquilo? Você vai dizer que sim. E eu te pergunto, e a nossa geração? E a geração desse século? Será que está precisando dessa correção do Senhor? Há 2 caminhos, 2 pensamentos que fica aí, é o Senhor. Os crentes demais dizem que é o Senhor. Outros estão dizendo que é permissão. Eu fico com a permissão do Senhor. Ainda que o Senhor não teria sequer problema, eu não vou dizer nem pena, problema de acabar com a humanidade. Porque Ele já fez isso. E não foi 1, 2, não. Entenda uma coisa, querido. Não adianta você ficar falando, reclamando com Deus, porque se tiver que morrer criança, adulto, jovem, velho, vai morrer como nós cantamos aí, né?
ele vai continuar sendo Deus. Você vai ficar reclamando, remoendo, ele vai continuar sendo Deus, amado. Nós vimos lá no dilúvio, quanta gente morreram. Ele continuou sendo Deus. Na travessia do deserto, era um egípcio. Mas os egípcios, entenda que os egípcios nada mais é de pessoas humanas, criaturas também de Deus. E morreram ali afogados. E o Senhor continuou sendo Deus. Esse mesmo povo que sai do deserto, aqueles que por rebeldia, como este povo agora, alguns foram engolidos pela própria terra. Então, queridos, se foi Deus que enviou ou não, você vai ficar reclamando aí, falando, e ele vai continuar sendo Deus. Mas tem uns terceiros irmãos, um terceiro grupo, que está chorando, dizendo assim: pastor, mas nós somos a igreja, nós somos a menina dos olhos do Senhor, né? Outros, Senhor, mas eu sou pastor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou levita, eu toco, eu canto, eu sou do ciclo de oração, eu dirijo consagração. Ei, eu quero chamar você para acordar nessa noite, querido. Em que mundo você vive? Você está, querido, nesse mundo, nesse tempo. Você não tem outro lugar não, querido. Espera aí, eu vou te mostrar aqui uma coisa importante para você. Esse povo, por isso, passou por 7 anos. E eu vou dizer para você, Deus encontra um homem que, no meu entender, esse homem não estava revoltado contra Deus, não. Esse homem não pecou contra Deus, não. Mas estava passando pelo mesmo processo. Gideão, que faz parte dessa história. Essa história é a história de Gideão, o chamado de Gideão, o encontro que o Senhor teve com Gideão. Aí eu te pergunto, o que Gideão estava fazendo na caverna? O que Gideão estava fazendo escondido? Malhando um trigo em um lagar. Depois nós vamos entrar na parte do lagar. Nós vamos ficar por aqui para entender uma coisa, para você entender, querido, que você às vezes fica aí se lamentando porque você anda direitinho. Gideão estava lá, filho, também escondido. Aonde estava esse povo? Esse povo não estava no Egito? Não estava no Egito? Quando o Senhor foi tirar, nós não vamos entrar aqui no assunto das pragas, que foi ali a forma que o Senhor fez para vencer e mostrar que Ele era poderoso. Mas a última praga que nós sabemos foi o espírito de morte. Não foi o espírito de morte? E o Senhor deu uma ordem ao povo de Israel ali no Egito. Qual foi a ordem que o Senhor deu? Na noite que o espírito iria, né, passar pela cidade, e todos os primogênitos iriam morrer. E todos aqueles que estivessem do lado de fora da sua casa. Qual foi a lei que o Senhor deu a esse povo? Que matasse o cordeiro e passasse nos umbrais das suas portas e da janela o sangue. E quando o espírito de morte passasse em frente a essas casas, ainda que tivesse primogênito ali, ele não atacaria. Certo? Ele não atacaria. Ou seja, sabe o que eu entendo aqui? Leis é para se cumprir. E havia uma porção de israelitas ali que foi tirado. Homens que serviam a Deus, outros não. Estavam ali.
E para se salvar daquele momento, tinha que cumprir essa lei de matar um cordeiro e passar o sangue. Qual era o momento ali agora desse povo? O povo está errado. Está sendo perseguido dentro da sua cidade. Qual é a lei? Ó, vamos todo mundo lá para as montanhas. Fizeram cavernas e ali ficaram. Não podia descer para a cidade. Não podia andar na cidade. Havia uma grande pandemia na cidade. Qual era essa pandemia? Eram os midianitas, os amalequitas e tantos outros povos que se aproveitaram do momento, que atacavam e matavam se encontrasse um israelita. Era um momento de quarentena desse povo. E Gideão estava nessa quarentena também ali. Gideão podia falar: Senhor, mas eu te busco, minha família te busca. Minha família está no altar, minha família... estamos aqui te adorando sempre. Não. Gideão entendeu que era um momento de recuar. Era um momento de recuar. E ele recuou. Agora é interessante nisso aqui, querido, a vida de Gideão, porque eu creio que Gideão era de uma família que buscava o Senhor. Sabe por quê, mano? No meio de um povo rebelde, o Senhor vai atrás de alguém. Vou repetir. No meio de um povo rebelde, Deus procura alguém. Agora, procurou de coração rebelde? Não. Porque esse encontro é o divisor de águas para o povo de Israel. Eles clamaram? Clamaram sim. Mas tinha que encontrar alguém, filho. E graças a Deus que tinha Gideão no meio daquele povo. E eu creio que Gideão era um de como tantos outros hoje esperam Deus ser glorificado por esse momento que estamos passando. Eu não tenho dúvida que Gideão era aquele que batia na cabeça daqueles israelitas, daquele povo, dizendo: se arrependam, se voltem para Deus. Mas o povo não voltava para o Senhor. O povo não queria saber do Senhor. Mas a hora do Senhor chegou, e a de Gideão também. Gideão era um daqueles como eu e você, que estamos sofrendo com esta pandemia, com este vírus, este cárcere. Mas eu entendo isso. Gideão entendia, tanto entendia, que Gideão, ele vai pegar o trigo que era para ser malhado no lagar, na eira, vai pegar o trigo e vai debulhar o trigo em um lagar. Você conhece uma eira, sabe o que é uma eira? Deixa eu te falar, eu já joguei futebol em Minas e vi muitos campos de café e muitos cafés numa eira. A eira, dependendo da tua plantação, da tua colheita, a eira é uma terra limpa, batida, e ali se espalha o grão para secar ao sol. E dependendo da tua colheita, a eira é grande. Eu vi eira até do tamanho de um campo de futebol em Minas Gerais, secando o café. Assim era para o trigo. E dependendo do tamanho da eira, você via 10, 20 trabalhadores na eira malhando o trigo. Até mais. Quanto maior a eira, maior número de pessoas. Todos trabalhando com o trigo. Todos com a mão no trigo. Guarda isso que no final você vai entender o que o pastor quer dizer. Mas, naquele momento, a eira não era um lugar melhor. Era um lugar, podemos dizer,
dando um entendimento, o melhor lugar para você trabalhar o trigo é na eira. Mas naquele momento não era o momento propício para aquilo. Porque se Gideão vai até a eira, além de ser roubado, ele poderia ser morto. Então o que eu vou fazer lá na eira? Gideão faz o quê? Encontra o lagar. O lagar é uma rocha que ela é furada no feitio de um copo ou de uma panela, de forma artesanal, e ali se jogava tanto a uva ou quanto azeitonas para fazer o azeite, né? Só que era um lugar pequeno para fazer esse tipo de trabalho. Olha como é que foi trabalhoso. Você pegar, né, uma quantidade de trigo e botar ali. E o trigo tinha que ser espalhadinho, bem espalhadinho, não podia ficar em cima do outro, bem espalhadinho, para o sol entrar e secar aquela palhagem toda. Está entendendo, meu amado? Era dentro de uma rocha. Está Gideão ali. Aí o que o Senhor faz quando esse povo clama? Vai procurar alguém. E qual foi as palavras que o Senhor usou para abordar Gideão? Chamou de incrédulo? Chamou de safado? Chamou de imundo? Não. Chamou de corajoso, de valente, de valoroso. Filho, Deus só fala assim com quem Ele conhece. Porque Ele diz que o pecado nos separa. Então eu entendo aqui que Gideão, mesmo no meio de um povo pecaminoso, rebelde, se colocou diante do Senhor. O que eu aprendo? Não importa, querido, a família a qual você nasceu. Se é uma família rebelde, se é um povo, sabe, eu não vou usar nem de algumas palavras aqui, mas de uma família difícil, não importa. Se você se manter na presença do Senhor, Deus te encontra no meio desta família. Deus te honra no lugar que você está. Ah, mas onde eu trabalho a coisa é difícil. Deus vai te honrar naquele lugar. Ah, no lugar que eu estou trabalhando é um lugar mais podre que tem. Deus vai te honrar naquele lugar. Ah, mas minha igreja é uma confusão. Se mantenha que Deus vai te honrar e te usar naquele lugar, como usou Gideão. Quando eu comecei a ler essa palavra, uma palavra que eu já preguei várias vezes, e comecei a meditar, e Deus colocou no meu coração para dividir com vocês, como Deus falou comigo. Como essa palavra, ela nos ensina tanto, como a vida de Gideão, como um momento difícil, nos ensinou. Querido, se esse momento difícil não te ensinar a nada, olha, o momento difícil você tem que aprender a ser obediente, você vai ter que aprender a ter fé, a conviver junto com a família, a respeitar o que está se pedindo. O momento difícil nos ensina. Agora, qual vai ser a tua posição? De rebeldia ou de Gideão? Gideão está lá, está difícil, mas ele encontrou algo para fazer. Vai encontrar algo para fazer, filho. Principalmente, adorar o Senhor. Olha só. O que Gideão foi malhar? Trigo. Certo? Te pergunto. O trigo faz bolo? E faz coisas deliciosas também. Mas o trigo também faz algo muito importante, que é o pão. Faz o pão. O pão por inteiro, no seu formato inteiro, ele aponta para Deus. O pão aponta para Deus. Mas o pão repartido, além do corpo na ceia, simboliza, mas também o pão repartido aponta para a palavra de Deus, que é o próprio Senhor.
Certo? Beleza. Por isso que eu mandei você guardar quando eu falei sobre a eira, dos tamanhos da eira e da quantidade de pessoas, mediante o tamanho da eira, a quantidade de pessoas trabalhando. Sabe o que eu acho? Gideão, ele fala assim, bem, eu não posso malhar meu trigo na eira. O trigo que traz a lembrança do Senhor. Porque do trigo se faz a farinha, que vai se fazer o pão, que celebra a ceia, que foi dada a Moisés, para fazer menção do Senhor, daquilo que o Senhor fez lá atrás no Egito. Sabe o que Gideão faz? Eu não tenho uma eira. Eu não posso estar reunido com muita gente malhando trigo. Mas Gideão encontra um lugar pequeno para ficar perto do pão, para ficar perto do trigo. Querido, o que eu quero te dizer nessa noite é a primeira gravação que eu faço para enviar para vocês. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, talvez você esteja aí no seu confinamento. O melhor lugar hoje para levar essa palavra seria na eira, seria na igreja, aonde muito mais gente estaria lá comigo ouvindo essa palavra, certo? Mas hoje a eira não é o lugar mais indicado para estar, e eu escolhi um lugar pequeno, uma sala para estar perto do pão, para estar perto do trigo, para te trazer uma mensagem. Eu cresci no Evangelho ouvindo uma palavra dizendo: igreja começa em casa. Quantas pessoas eu dei oportunidade para levar palavra, para cantar, para dar um testemunho, e diziam que não tinham tempo nem para dar um testemunho, não tinham se preparado. Pois bem, hoje você está confinado na tua casa. Igreja começa em casa. E aí, querido? Guardou a palavra na tábua do coração? Então usa agora essas tábuas, levante um altar na tua casa e vai cultuar ao Senhor. Vai buscar o Senhor no seu lar. Eu vou repetir, igreja começa em casa. Entendeu? Igreja, né, é uma célula da nossa igreja central. A casa, melhor dizendo, a casa é uma célula da nossa igreja central, onde todas as células se reúnem para cultuar ao Senhor. Então você não tem motivo para dizer que você não leu a Bíblia toda. Eu deixei um livro com cada um, espero que tenham lido. Cada um troca. Ah, já li, pastor, troca com outro que está com outra história. Vai se alimentar do Senhor. Vai se alimentar de quê? De programa que não tem nem programa novo, só velho, repetitivo. Bem, irmãos, essa é a palavra do Senhor que Deus colocou no meu coração para dividir com vocês. E eu quero nesse momento, está aqui meu pedido de oração. Nós fazemos todos os domingos da nossa igreja, de um voto que fizemos de estar todo domingo na igreja. Hoje nós não podemos estar nesse domingo na igreja, mas estamos aqui. Gideão não pôde estar na sua casa, na sua cidade, no seu bairro, na sua eira. Estava lá na caverna, mas malhando trigo e buscando o Senhor. Então eu quero me reunir com você agora e orar ao Senhor nessa hora. Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço, ó Deus,
mais uma vez, o Senhor me permitia respirar o ar deste dia. Obrigado mesmo. Até antes de me levantar, o Senhor me escolheu para viver esse dia. Sou grato ao Senhor por cada livramento de morte que o Senhor me deu, o Senhor me livrou, o Senhor cuidou de mim, o Senhor me separou, o Senhor me cercou com os seus anjos para que o pior não acontecesse. Satanás, ele investiu contra a minha vida, mas em todos os problemas e dificuldades, o Senhor me deu vitória. Então, Pai, eu só tenho que te agradecer por esse dia, por esse momento, pela tua escolha. Eu sempre coloquei na minha vida que eu não sou perfeito, sou humano, errei muitas vezes na minha vida, mas nunca saí da tua presença porque eu entendi que só o Senhor poderia me perdoar e pode me perdoar. O mundo não pode me perdoar, o mundo não pode fazer nada por mim. E graças a Deus que eu entendi que a tua casa, elas não são para os sãos, são para os enfermos. Pai querido, em nome de Jesus, eu neste momento me alinho à minha igreja, aqueles que estão orando, aqueles que estão com essa fé, esperando a resposta, esperando o Senhor ser exaltado. Eu coloco este pedido de oração diante do Senhor. Neste pequeno lagar que é um pedaço de chão desta casa, eu me coloco. Não pude estar na eira, não posso estar na minha igreja reunido, junto com outros irmãos ali, malhando o trigo. Mas estou aqui, Deus, no meu lagar, e malhando o trigo para fazer pão para eles. Então, em nome de Jesus, eu te agradeço. Que o Senhor repreenda, o Todo-Poderoso possa repreender todo esse mal que veio sobre esta terra. Perdoa, Senhor, o momento difícil dessa humanidade, mas que possamos aprender. Ó Deus, eu nunca vivi ou presenciei uma situação tão terrível como essa, onde as pessoas não podem sair de casa, estão presas nas suas casas. Tem sido dias difíceis, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O mundo inteiro tem a culpa, o peso, o preço a pagar. Pai querido, e que possamos, como Gideão, que possamos, como no dia de Moisés, fazer a nossa parte, cumprir com a lei. Se é ficar dentro de casa, esperar o espírito de morte passar, Pai, que os umbrais da minha porta, da minha casa, da minha família, do meu filho, que ainda que não esteja debaixo do meu teto, assim como, ó Deus, aquela prostituta, ela falou: Senhor, guarda a minha família. Quando vocês invadirem esta terra, livra a minha família. Eu peço ao Senhor, livra a minha família, Jesus. Guarda a minha família. Mais uma vez, sou grato ao Senhor por esse dia. Muito obrigado, Senhor. Se eu tenho que pedir algo ao Senhor, a única coisa que eu pediria ao Senhor, me dê saúde. Porque com saúde, eu busco a fé. Com a saúde, eu vivo na presença do Senhor e vejo a minha vitória. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo, seja com a minha e seja com a tua vida que está do outro lado, em nome de Jesus. Amém.